Muito bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo onde a gente vai comentar algumas questões de simulado aqui para o nosso canal do YouTube. Então, se você é novo ou nova por aqui, lembra de se inscrever e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui, tá bom? Recado importante, olha só, esse vídeo está sendo entregue para você com o modo estreia aqui do YouTube. O que significa que na hora da postagem, parece que a gente está ao vivo, tá? Mas eu quero deixar claro, não, eu não estou ao vivo nesse momento, deixei esse material gravado. Normalmente, às terças-feiras, a gente faz simulado ao vivo, você pode interagir, a gente usa uma funcionalidade muito legal, mas por uma questão de agenda, nessa terça-feira agora, ou seja, no dia que esse vídeo está sendo postado e na próxima terça-feira, eu não poderei estar ao vivo, mas não é porque eu não poderei estar ao vivo que você não vai ter vídeo aqui. Beleza? Estamos combinado? Então deixa aquele joinha maroto. Hoje o assunto é Sistema Financeiro Nacional. E eu preciso que você que está aqui assistindo coloque nos comentários qual é o tema que você gostaria que eu respondesse perguntas aqui na semana que vem. Que aí com base nesse feedback a gente vai preparar um material bem legal para a próxima terça-feira também. Fechado? Vamos lá, direto ao ponto, conversar sobre algumas perguntas do Sistema Financeiro Nacional. Muito bem, então essa primeira pergunta diz pra gente o seguinte, ó, podemos afirmar que são objetivos do Banco Central do Brasil. Alternativa A, emitir papel moeda e regular sua circulação exclusivamente. Essa questão, ela tava indo bem, né? Tava indo que era uma beleza. Por quê, ó? O Banco Central, ele tem como papel emitir papel moeda e regular a sua circulação. Esse é o papel, um dos papéis do Banco Central. Mas ela fica errada quando ela traz para a gente a palavrinha exclusivamente, querendo dizer para a gente o seguinte, olha, é só isso que o Banco Central faz, e não é. Então não é correto dizer exclusivamente. Se não tivesse a palavrinha exclusivamente, talvez a gente poderia até sinalizar aqui como uma resposta correta. Mas como tem a palavra exclusivamente, a gente vai considerar que essa alternativa aqui está errada, tá bem? Alternativa B, zelar pela liquidez, cuidar das reservas internacionais, promover a estabilidade e o constante aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional. Essa aqui é a resposta correta. Esse aqui é um dos papéis do Banco Central. Ele não faz, obviamente, só isso. Mas quando a gente fala aqui, ó, zelar, vamos ler aqui tópico por tópico. Quando a gente fala aqui, ó, zelar pela liquidez, é o Banco Central cuidar da quantidade de dinheiro em circulação na nossa economia. Isso é zelar pela liquidez de mercado. Ele faz isso como? Através das políticas monetárias, né? Mudando a taxa Selic, compulsório, redesconto. Tudo isso são meios para que o Banco Central possa zelar pela liquidez de mercado. Além dessas três que eu falei, tem também o Open Market. Então, só para contextualizar, se você está vendo esse vídeo e está estudando para CPA 10, a gente vai falar de política monetária só a taxa Selic, tá bem? Mas se você está estudando para CPA 20, para CE ou para outra certificação, quando a gente fala de política monetária, a gente vai falar da Selic, do redesconto, do compulsório e do Open Market. Tudo isso são políticas monetárias que são executadas pelo Banco Central justamente para zelar pela liquidez de mercado, então está correto aqui. Quando a gente fala de cuidar das reservas internacionais, este é o papel do Banco Central também, falar de reservas internacionais, para que com as reservas internacionais ele possa ter uma política eficiente de câmbio. Então tá certo. Promover a estabilidade e o constante aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional. Esse também é um papel do Banco Central. Não à toa, agora nesse momento, a gente está passando por uma evolução significativa no sistema financeiro nacional, que é o Open Banking. A gente teve no ano de 2020 a implementação do Pix, e agora o Banco Central está inclusive discutindo com os participantes do mercado a implementação do real digital, que é uma moeda nossa que vai ser só digital, não vai ter mais moeda física. É uma discussão ainda, tá? Mas eu estou dando esse exemplo para você ver que isso é o Banco Central promovendo o constante aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional. Por isso essa alternativa está certa, tá bem? Agora, a alternativa C, vamos ver por que ela está errada? A alternativa C fala para a gente o seguinte, ó, zelar pela liquidez,
tá certo. Cuidar das reservas internacionais também tá certo. Mas olha, cuidar da estabilidade das companhias de capital aberto e promover o constante aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional. Não faz sentido, né? Cuidar da estabilidade das companhias de capital aberto? Não, né? Não é isso que o Banco Central faz. Veja, quando a gente fala de companhia de capital aberto, quem é responsável por fiscalizar, por supervisionar essas empresas é a CVM e não o Banco Central. E ainda assim, não é papel da CVM cuidar da estabilidade das companhias. Quem tem de cuidar da estabilidade das companhias é o próprio mercado, os próprios diretores das companhias, tá bom? Então, tá errado a alternativa C. Primeiro porque o Banco Central não tem relação com as empresas de companhia de capital aberto, com as companhias de capital aberto. E segundo que quem tem relação com as companhias de capital aberto é a CVM e, como eu disse, apesar da CVM exercer supervisão sobre essas empresas, a CVM não tem o objetivo de cuidar da estabilidade delas. Então tá tudo errado aqui, tá bem? E a última pergunta, que é a última alternativa, fiscalizar a atuação dos participantes do mercado imobiliário, o que não faz o menor sentido. Mercado imobiliário, quem são esses participantes? São as construtoras? As incorporadoras? São as corretoras de imóveis? Não faz o menor sentido essa pergunta, tá bom? Então, a alternativa D está errado, como eu já havia explicado aqui no meu simulado de alternativa A. Se você está gostando da maneira como eu estou explicando, lembra de deixar um joinha aqui, tá bom? Vamos lá, ó. A fixação das diretrizes das políticas monetária, creditícia e cambial no país são atribuições do... fixar as diretrizes. Fixar as diretrizes. Fixar as diretrizes é dar norma, é dizer como as coisas devem acontecer. Sim, é verdade que desde a Lei Complementar 179 de 2021, o Banco Central tem um processo de autonomia. Mas apesar do Banco Central ter autonomia, as diretrizes da política monetária ainda são estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, tá bem? O Banco Central, sim, é verdade, ele tem autonomia para muita coisa, mas ele precisa seguir as diretrizes da política monetária estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Inclusive, isso é tão verdade que o Conselho Monetário Nacional estabelece a meta de inflação. E ao estabelecer a meta de inflação, ele está dando uma diretriz para a política monetária, querendo dizer, olha, Banco Central, faça aí o que você tem de fazer para cumprir essa meta. E aí o Banco Central que vai lançar mão das políticas monetárias, tá? O Banco Central vai executar essas políticas, vai mudar a Selic, vai mudar o redesconto, vai mudar o Open Market, vai mudar o compulsório, tudo isso para tentar cumprir a meta que fora estabelecida lá pelo grande chefe, que é o Conselho Monetário Nacional. Por isso, a alternativa B é a correta. A alternativa A fala para a gente do Tesouro Nacional. Veja, a Secretaria do Tesouro Nacional é o órgão do governo responsável por contabilizar, gastar e arrecadar o dinheiro público. Então, quando a gente fala assim, o governo está investindo em alguma coisa, sei lá, está construindo um hospital, da onde é que sai esse dinheiro? Obviamente da arrecadação de impostos, mas quem controla tudo isso é a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, quando a gente está falando de gastos públicos e de arrecadação pública, é o Tesouro Nacional, tá bom? O Banco Central, ele tem como papel executar políticas monetárias, como eu falei, tá bom? E sim, desde a Lei Complementar 179, ele tem uma autonomia maior do que tinha antes, mas ainda as diretrizes do caminho das políticas devem ser dadas pelo Conselho Monetário Nacional, tudo bem? E por último fala o Presidente da República. Não tem nenhuma relação, né? O Presidente da República, o que ele vai fazer é nomear o Ministro da Economia, o que ele vai fazer é nomear o Presidente do Banco Central, o que ele vai fazer é nomear, por exemplo, o Secretário Especial da Fazenda, e esses três vão vão compor ali o Conselho Monetário Nacional, tá bem? Então tá errado aqui. Próxima pergunta, os bancos múltiplos foram criados com o objetivo de, alternativa A, racionalizar a administração das instituições financeiras atuantes em diversos segmentos do mercado. Bem completa essa resposta, né? Tá certinho, alternativa A. O que é racionalizar?
é fazer uma gestão mais eficiente. Veja, nós temos instituições financeiras atuando em diversas frentes. Sim, é verdade que quando a gente está começando no mercado financeiro, ou até mesmo quando a gente começa a se relacionar com o mercado financeiro como cliente, às vezes a gente não consegue entender um pouco a diferença disso. Por quê? A gente está acostumado a ir lá num grande banco, sei lá, no Itaú, no Bradescão, no Santander, no Banco do Brasil, no Banrisul, sei lá. E esse grande banco, ele fornece para a gente todos os serviços que a gente eventualmente gostaria de ter, certo? Desde conta corrente até crédito imobiliário, crédito de veículos, leasing, ele oferece tudo, toda a gama de serviços. Mas o que acontece na prática é que quando a gente vai olhar, são instituições diferentes, tá? Que fazem parte do mesmo conglomerado e operam com os mesmos clientes. E aí, por isso, criou-se o tal do banco múltiplo. Então, esses bancos que nós estamos acostumados a nos relacionar no dia a dia são bancos múltiplos, porque eles têm carteira comercial e aí o banco comercial vai oferecer para a gente conta corrente, pagamento de tributos, essa relação que a gente tem com as instituições financeiras. Mas eles também têm bancos de investimentos, tá? Que eles podem administrar fundos de investimentos e por aí vai. Então, olha só, um banco de investimento, ele administra fundo de investimento. Um banco comercial, ele distribui fundos de investimentos. Aí você que está aqui me vendo é cliente de um banco múltiplo ou trabalha em um banco múltiplo. Você fala, puxa, mas lá no meu banco a gente faz tudo. Faz, porque lá é um banco múltiplo, tá bem? Então, a gente tem esse processo de racionalizar a administração das instituições financeiras, querendo dizer o seguinte, olha só, você, instituição financeira, tem várias frentes diferentes. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero melhorar esse processo de gestão de maneira que eu vou criar um banco múltiplo que vai atender todas essas frentes, tá bom? Então, a alternativa A é a correta. B, dificultar a administração das instituições financeiras atuantes em diversos segmentos de mercado. Não faz sentido, né? Por que eu vou criar algo que vai dificultar a administração? Eu preciso melhorar a administração, certo? Alternativa C, sofisticar o mercado? O que é sofisticar o mercado? Que subjetividade é essa, né? Não faz o menor sentido. E alternativa D, proporcionar uma maior oferta de instituições financeiras aos investidores. Não foi para isso que foi criado um banco múltiplo, proporcionar uma maior oferta. Sim, é legal que a gente tenha uma maior oferta de instituição financeira, maior oferta de instituições financeiras, porque a concorrência pode melhorar o serviço, pode baratear o serviço, mas o banco múltiplo não foi criado com esse objetivo, tá bom? Então está errado também a alternativa D, beleza? Vamos lá para a próxima pergunta e ela fala assim, ó, é uma competência da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Antes de eu responder isso, eu quero lembrar para você que está vendo esse vídeo ao vivo aqui na estreia do YouTube, que eu não estou ao vivo, isso é uma gravação que a gente está entregando para você no modo estreia. Normalmente às terças-feiras eu estou aqui ao vivo, a gente interage, tem ranking e tudo mais, mas excepcionalmente nessa terça-feira e na próxima terça-feira, por uma questão de agenda, eu não poderei estar ao vivo, mas terá material aqui para você, tá bom? E também fazer aqui um jabá, se você não estuda com a gente, lembra que você pode ter acesso ao nosso curso, o nosso banco de questões absolutamente completo, com mais de 2.000 perguntas, somado aí todos os cursos, tá bem? E todas comentadas com esse nível de detalhe e o mais importante, você tem acesso a um painel de desempenho para você saber onde você precisa melhorar e tudo mais, tá bem? Vamos lá, é uma competência... como que você faz para ter acesso ao nosso curso? O link tá aqui na descrição, tá bom? É uma competência da Comissão de Valores Mobiliários. Item 1. Implementar a política de mercado aberto. Essa política de mercado aberto é aquilo que a gente chama de Open Market. O Open Market é uma política monetária. E se é uma política monetária, quem cuida da política monetária é o Banco Central e não a CVM. Por isso, a alternativa A está errada, tá bem? A alternativa B. Estabelecer as regras de atualização monetária do CDB. Tá errado isso aqui. Por quê? Porque CDB é um título bancário. E é importante que se diga, um título bancário não é um valor mobiliário, esse título de renda fixa. Então, CDB, LCI, LCA.
E os títulos públicos não são valores mobiliários, portanto não estão sob supervisão ou regulação da CVM. No caso dos títulos bancários, estão sob supervisão e regulação do Banco Central. Então está errado dizer que a CVM vai estabelecer regra para a atualização monetária do CDB. Quem faria isso seria o Banco Central, tá bem? Alternativa C, emitir títulos destinados a financiar o déficit público. Não, isso aqui, ó, emitir títulos destinados a financiar o déficit público é emitir os títulos públicos federais. E quem faz isso é a Secretaria do Tesouro Nacional e não a CVM, tá bem? Por isso a alternativa C está errada, porque o correto seria o Tesouro Nacional. A alternativa D é a correta, estimular o funcionamento das bolsas de valores. É isso aí. Aqui a gente escreve estimular o funcionamento das bolsas de valores, porque é isso que consta lá na regulação da CVM. E você vai falar, mas peraí, Thiago, a gente só tem uma bolsa aqui no Brasil. Sim, é verdade que a gente só tem uma bolsa aqui no Brasil, mas não é verdade que a gente só pode ter uma bolsa. A gente poderia ter outras bolsas. Hoje existe um monopólio ali nas mãos da B3, mas nada impede que amanhã ou depois nasça uma nova bolsa de valores. Nós tínhamos bolsas de valores regionais há anos atrás, inclusive. Tá bom? Então, é importante a gente entender que quando a gente fala das bolsas de valores, é porque consta isso na regulação, embora não reflita a nossa realidade, porque na nossa realidade a gente só tem uma, mas nada impede de termos mais, tá bom? A alternativa D é a correta, porque bolsa de valores é sempre supervisionada pela CVM. Vamos lá para a próxima pergunta, que fala da Anbima, que aliás eu suponho que seja a razão pela qual você está aqui, né? Se preparando para uma das provas da Anbima. Compete a Anbima. Vamos lembrar que a Anbima é a Associação Nacional das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, tá bom? Ou seja, ela é uma associação. Quero que você lembre disso. Se eu estou falando que ela é uma associação, pense o seguinte, uma associação. Vamos supor que aí onde você mora tem a associação dos moradores do seu bairro. Nem sei se isso ainda existe, mas enfim. Pergunto para você, meu nobre gafanhoto, que está aí deste lado, se existe uma associação de moradores do seu bairro, você é obrigado ou obrigada a se associar a essa associação? Não, né? Você se associa se quiser, beleza? Então, eu estou falando isso para que você entenda. A associação à Anbima não é obrigatória para as instituições financeiras. As instituições se associam voluntariamente, tá bom? Então é importante que você entenda isso, embora não seja o tema dessa pergunta. Alternativa A, criar procedimentos que permitam a autorregulação. Nossa, que perfeito! A autorregulação do mercado de capitais, essa aqui é a alternativa correta. Ó, lembra que eu falei, Anbima é a Associação Nacional das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais. Isso é a Anbima. Então o que ela faz? Ela cria procedimentos que permitam a autorregulação das entidades do mercado de capitais. O que é a autorregulação? É quando eu, que faço parte do mercado de capitais, ou seja, eu sou um banco, uma asset, enfim, eu sou uma instituição, uma corretora, eu me associo e nós juntos, que fazemos parte dessa associação, vamos criar regras para que nós todos sigamos. Isso é autorregulação, ou seja, não dependo de alguém de fora dizer o que eu tenho que fazer. Então, nós vamos nos autorregular aqui, tudo bem? É assim que funciona a Anbima e ela cria esse procedimento para, inclusive, importante que se diga, para melhorar a regulação. Deixa eu te explicar isso. A CVM tem um papel de regular esse mercado, então a CVM é um órgão regulador. Então ela diz assim, ó, o mercado vai funcionar assim, assim e assado. Coloca lá 3 regras. Aí o que a Anbima faz? Opa, vamos nos autorregular? Vamos, mas nós temos sempre que respeitar a CVM, não é? Então vai ser assim, ó. Agora, a nossa regulação vai ser assim. Nós vamos fazer assim, assim e assado, ou seja, vamos fazer tudo aquilo que a CVM mandou, mas nós aqui decidimos que, além de fazer o que a CVM mandou, nós vamos fazer mais isso e mais isso. Ou seja, nós vamos complementar a regulação. Isso é autorregulação, isso é o que a Anbima faz. E ela faz isso através do quê? Dos seus códigos de regulação
e melhores práticas, tá bom? Que ela tem alguns códigos para alguns processos lá dentro. Inclusive, existe o código para o programa de certificação continuada, para o programa de certificação. E é neste código que tem todas as regras a respeito de como as instituições devem se relacionar com seus profissionais. Por isso que, para você ser promovido, para você ser contratado, você precisa passar por o processo de certificação. Tá bem? Então, a alternativa A, como eu disse, ela é a correta. Tá? Deixa eu só pegar uma caneta. Alternativa B. A legislação sobre o mercado de ações. Não, ó, a legislação, é importante que se diga, legislação não tem relação nem com a CVM. Quando a gente fala de legislação, quem resolve isso é o Congresso Nacional, tá? O que a CVM faz é regulação. É uma outra história, tá bom? Parece a mesma coisa, mas não é. Então, legislação não é, tá? Ainda que se fosse alguma coisa de órgão regulador, nós estaríamos falando aqui da CVM, não da Anbima, tá bom? Legislação sobre o mercado de fundo de investimento também não. Agora, olha a alternativa D. Criar procedimentos que permitam a autorregulação do mercado cambial. Está errado por causa disso, tá? Porque a Anbima não tem nenhuma relação com o mercado de cambial. Com o mercado de cambial, não, né? Com o mercado cambial, tá bem? Vamos lá para a próxima pergunta. A Clearing House tem como objetivo garantir... Quando a gente está falando de Clearing House, a gente está falando do sistema que registra e liquida todas as negociações que a gente faz com títulos e com valores mobiliários, tá bem? Então, quando você compra uma ação, por exemplo, veja bem, você entra lá no Home Broker e compra uma ação. Quem garante que aquela ação é sua? Quem garante isso? Aonde que está escrito o seu nome na ação? Pois é, quem garante isso é a Clearing House, ela que vai registrar. Olha só, quem comprou essa ação aqui foi aquele nobre gafanhoto que estava lá assistindo o simulado da T2. É isso, tá bom? Então, hoje, nós temos como central depositária de quase todos os títulos a Clearing da B3, tá? Mas nós já tivemos outras centrais depositárias, como nós tivemos a CBLC, tivemos a CETIP, que são coisas mais antigas e você talvez nunca tenha ouvido falar, mas tínhamos, beleza? E temos também o sistema Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. São sistemas que vão registrar essas transações com títulos e com valores mobiliários. No caso do sistema Selic, ele vai registrar a negociação com títulos públicos federais. E no caso da Clearing da B3, ela vai registrar todas as transações ali, tá bom? Então, a Clearing House tem como objetivo garantir, alternativa A, a liquidação da compra e venda dos ativos registrados nos seus vencimentos. Faz sentido aqui, mas calma lá, registrados com os seus vencimentos, melhor dizendo, faz sentido. Vamos ler todas e a gente chega na conclusão de que porque essa está errada. Alternativa B, a definição de preço de todos os ativos negociados no mercado. Não, a Clearing não define preço. O que define preço é o mercado, as condições de mercado, não a Clearing, tá bem? Então isso aqui está errado. C. O pleno funcionamento do mercado secundário dos ativos registrados. Sim, os ativos são registrados na Clearing, tá? Mas não só os ativos que são negociados no mercado secundário. O que está no mercado primário também vai ser registrado lá na Clearing. Mas não ela que garante o funcionamento disso, tá bem? Ela só está lá para registrar, por isso está errado. E D. A mitigação do risco de mercado dos ativos registrados na Clearing. Não faz sentido, né? O risco de mercado está associado à mudança de preço nos ativos. E se está associado à mudança de preço nos ativos, não é a Clearing quem vai lá, agora os preços não mudam mais. Não, os preços precisam flutuar livremente, por isso está errado. Alternativa A, que eu disse que estava certo, a liquidação da compra e venda dos ativos registrados com seus vencimentos. É isso aí. O que isso significa? Quando eu compro um título, eu pago, imagine que eu comprei de você no mercado secundário, eu compro esse título de você. O que a Clearing faz? Ela liquida essa compra. Em outras palavras, ela marca lá, olha, Tiago comprou, pumba, Tiago pagou, pumba, Tiago recebeu o título. Isso é liquidação, então está tudo registrado que aquele ativo é uma propriedade, nesse caso do Tiago, que antes de ser meu era seu e que você recebeu o dinheiro para transferir isso para mim, para ficar tudo tranquilo e seguro nas movimentações, tá bem?
Olha só, mais uma pergunta. Entende-se por investidor não residente? Essa pergunta aqui, ela não é tema de CPA 10, tá bem? Essa pergunta aqui é tema de CPA 20 para lá. Pessoa física ou jurídica que residam / possuam domicílio fora do Brasil ou fundo de investimento que for constituído em outro país. Essa aqui é a resposta correta. E quando a gente fala de domicílio, é importante que se diga que nós estamos falando de domicílio fiscal, tá bom? Porque, veja bem, você é um brasileiro, você tem CPF, você mora aqui, o seu domicílio fiscal é aqui. Se você sai do Brasil, se você dá a saída definitiva do Brasil, você não tem mais nenhum vínculo com o Brasil, você não tem mais obrigação fiscal aqui. Só que para fazer isso, a gente vai supor que você está com um domicílio fiscal em outro país, ou seja, pagando impostos em outro país, tá? É importante que se diga, inclusive, tá, que se você é um brasileiro e resolve sair do Brasil e vai trabalhar fora do Brasil e está recebendo dinheiro fora do Brasil, você precisa pagar imposto aqui também. É importante que se diga isso, a não ser que você faça ali, claro, a sua saída definitiva, mas isso é pauta para um outro assunto, tá bem? Então, resposta correta, resposta A. Alternativa B, somente pessoa física que reside fora do Brasil. Não, pessoa física e jurídica, né? Então, pessoa física ou jurídica que reside no Brasil? Não, aí seria um investidor residente. Pessoa física ou jurídica que reside fora do Brasil? Não. O simples fato de você residir fora no Brasil não quer dizer que você é um investidor não residente, tá bem? Alternativa correta, alternativa A. Vamos lá para mais uma pergunta, ó. Um banco múltiplo com carteira de arrendamento mercantil e de investimentos é autorizado a 1. Executar a ordens de seus clientes no pregão da bolsa. Veja bem, carteira de arrendamento mercantil. Vamos lá, marca texto, arrendamento mercantil e investimentos. O que é o arrendamento mercantil? É o tal do leasing. Leasing é uma operação de aluguel com direito de compra. Mais ou menos é isso. A gente costuma dizer que é uma operação de crédito. Mas o arrendamento mercantil é quando eu quero comprar um bem, tá? Um carro, uma máquina, por exemplo, um caminhão. Eu vou até o banco e falo, banco, eu quero este caminhão aqui, por exemplo. O banco compra aquele caminhão, aluga ele para mim e eu vou pagando ele até o final do contrato. E alguns contratos de arrendamento mercantil eu tenho o direito de ter a propriedade depois que eu termino de pagar. Então, do ponto de vista de quem está tomando isso, é como se fosse uma linha de crédito. Mas ele tem uma diferença fiscal importante na hora de pagar impostos. Então, é uma linha de crédito muito utilizada por empresas. Embora, repito, ela não se caracteriza como uma linha de crédito. Ela se caracteriza como uma despesa operacional, tá bom? E o banco de investimentos é aquele banco que vai administrar recursos de terceiros e tudo mais, tá bem? Então vamos lá, executar a ordem dos seus clientes no pregão da bolsa. Não, quem faz isso aqui é uma corretora, tá bem? Alternativa B, administrar fundos de investimentos. Isso aqui está correto. Por quê? Porque o banco de investimento pode administrar fundos de investimentos. Então, este banco múltiplo, com essas duas carteiras, poderá administrar fundos de investimentos. Tá bem? Ele vai receber depósitos à vista? Não, não vai, porque quem recebe depósito à vista é um banco comercial. Então tá errado isso aqui, tá bom? E emitir letras de câmbio. Não, quem emite uma letra de câmbio é uma sociedade de financiamento, de crédito, financiamento e investimento, que são chamadas popularmente de financeiras. Você sabe aquela empresa que fica patrocinando aí uns times que não tem mundial? Sabe do que eu tô falando? Sabe a Crefisa? Pois é, a Crefisa ela é uma financeira, a gente chama ela de financeira. O nome correto é Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. Então, as financeiras, como a Crefisa, por exemplo, elas têm prerrogativa para emitir letras de câmbio. Não só isso, né? Elas também emitem CDB, Certificado de Depósito Bancário, que, aliás, é uma mudança recente aí de 2020 sobre essa autorização. Acho que desde abril ou maio de 2020, se não me fuge a memória aqui, as financeiras podem emitir o tal do CDB também, tá bem? Aliás, é importante que se diga tudo isso que eu estou falando de atualização, está tudo atualizado dentro das nossas aulas. Vamos lá. São valores mobiliários regulamentados pela CVM. O que são valores mobiliários? Olha só, eu falei inclusive nesse vídeo que título de banco e título público não são valores mobiliários. Eu falei nesse vídeo, certo?
Então vamos lá, alternativa A, cotas de fundos de investimento. Cotas de fundo de investimento é valor mobiliário, portanto é fiscalizado pela CVM. Mas a caderneta de poupança não é. Então aqui ó, está errado, porque a caderneta de poupança ela não é um valor mobiliário, portanto não é regulamentado pela CVM, o que significa dizer que essa resposta está errada. Alternativa B de bola, olha só, vou pegar aqui um marca-texto, ações. Opa, só que eu quero deixar eu apagar aqui. Ações, pegar o marca-texto amarelinho. Ações são valores mobiliários, portanto são fiscalizados pela CVM. Mas, entretanto, todavia, NTNB é um título público e título público não é fiscalizado pela CVM, ou seja, resposta errada. Só que aqui eu preciso pegar uma caneta vermelha para riscar a resposta errada. Depois, olha só, tem aqui, ó, marca texto amarelinho pra gente. Ações são valores mobiliários, portanto são fiscalizados pela CVM. E opções de ações são derivativos destes valores mobiliários. E o mercado de derivativos, ele é fiscalizado, ele é regulamentado pela CVM. Por isso que a alternativa C de casa, ela está correta, porque ações e opções de ações, ação são valores mobiliários e opções de ações são derivativos do valor mobiliário que é regulamentado pela CVM. Portanto, a alternativa C é a correta. A alternativa D, ela fala pra gente o seguinte, debêntures. Debêntures é um valor mobiliário. E é um valor mobiliário, portanto, é fiscalizado pela CVM. Mas CDB é título de banco e não é valor mobiliário. Ele seria fiscalizado pelo Banco Central. Então, está errado aqui. Então, olha, a alternativa correta é C. Ações e opções de ações. Tá bem? E, por último, mas não menos importante, quero discutir com você esse assunto aqui, ó. O órgão fiscalizador das corretoras de títulos e valores mobiliários. Eu vou te falar que essa pergunta é a pergunta que mais gera dúvida aqui, mais gera confusão. Por quê? O pessoal associa, fala aí, peraí, corretoras e títulos corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, o que elas fazem? Ah, elas operam no mercado da bolsa. Então, se elas operam no mercado da bolsa, elas são fiscalizadas pela CVM, não é mesmo? Não, tá errado. Tô fazendo até um ASMR aqui para você. Tá errado. Corretora e distribuidora é uma instituição financeira. E por que é uma instituição financeira? Ela é fiscalizada pelo Banco Central do Brasil e não pela CVM, tá bom? A corretora é uma instituição financeira, tá bom? Eu tenho até um vídeo aqui no nosso canal do YouTube onde eu explico isso com mais detalhe, leio ali a parte da lei que trata sobre esse assunto, tá bem? Agora, cuidado para não confundir. Se a gente falasse assim, ó, o órgão fiscalizador das operações realizadas por meio de uma corretora em bolsa de valores, por exemplo. O órgão fiscalizador das operações de bolsa. Aí seria a CVM, mas a instituição é o Banco Central, tá bem? Então não é a CVM, não é a Ancord, tá? É importante que se diga, a Ancord é a entidade credenciadora dos agentes autônomos de investimentos e também não é a Anbima, porque como eu falei, a Anbima ela é uma associação de autorregulação e não de fiscalização, ela não vai fiscalizar nada. Tá bom? Então a resposta correta aqui é Banco Central. Quero saber de você que está aqui comigo até agora, quantas perguntas dessa você sabia, quantas você aprendeu mais, coloca aqui nos comentários que vai ser bastante relevante e reforço aquilo que eu falei 2 vezes já nesse vídeo, mas é porque eu quero tratar com bastante respeito essa nossa relação. Esse vídeo, embora eu esteja entregando ele numa estreia, eu, Thiago, não estou ao vivo. Nesse momento eu estou fazendo uma outra coisa aí, tá bom? Toda terça-feira a gente está ao vivo aqui, mas excepcionalmente nessas 2 terças-feiras, essa que você está vendo e a próxima, a gente vai entregar um conteúdo para você assim, gravado. Eu quero que você diga aqui nos comentários qual é o tema que você gostaria que eu fizesse na semana que vem. Vai ser interessante porque a partir da sua sugestão a gente vai trazer questões aqui para te ajudar.
Fechado? Espero que você tenha gostado. Lembra, se você quiser ter acesso ao nosso material completo, o link do nosso site está aqui na descrição. A gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau.